Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Glorificamos a Deus pela chegada deste novo ano e glorificamos a Deus, sobretudo, pela coragem, pela disponibilidade que o Senhor tem nos concedido para continuarmos estudando a sua palavra. Aqui é um estudo, aqui é um momento de reflexão que temos tirado, que Deus tem nos dado, para que estudemos com você a palavra de Deus. E temos feito isso com muito carinho, com muita satisfação, com muita oração, com jejum. E Deus tem nos ajudado nisso. Tem nos ajudado na inspiração e tem nos ajudado também na cooperação de cada um de vocês. Vocês inscritos, vocês que assistem as mensagens, que compartilham, que oram por nós também e que oram para que a palavra alcance outros corações. Porque se você já ouviu, já aceitou, é evidente que você vai desejar que isso que você tem, que você julga tão maravilhoso, chegue a outras pessoas. E esse esse canal, esse instrumento de Deus, é uma forma disso acontecer. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versículo 5. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Há pessoas que priorizam. Cada um faz a sua escolha. Nós somos escravos, somos cativos das próprias escolhas. Há pessoas que escolhem viver em piedade, adorando a Deus, na igreja, pregando o evangelho. Há pessoas que escolhem viver viajando. Para elas isso é o alto, é o auge da vida. Há pessoas que não fazem outra coisa, que é trabalhando e sempre trabalhando. Cada um escolhe o que quer. Nós escolhemos fazer a vontade de Deus. Aqui nessa leitura feita, nós tratamos de um paralítico de Cafarnaum. Diz a Bíblia que Jesus ele estava começando o seu ministério e ele entrou em Cafarnaum. E souberam, como a fama dele era muito grande, Jesus ele fazia maravilhas, era o Deus encarnado. Então soube-se que ele estava em casa. Há alguns que dizem que essa casa era a casa dele. A Bíblia não é clara sobre isso, mas nós podemos ver que quando ele começa o seu ministério terreno, ele diz que as raposas tinham covis, mas o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Então, nós cremos que ele não tinha residência fixa. Ele andava onde ele era recebido, onde ele era acolhido, ele ali ficava, dormia, mas provavelmente no seu ministério ele não tinha residência fixa. Mas ele chega em Cafarnaum, que era uma cidade onde ele morou, e as pessoas souberam que ele estava ali. E vieram multidões, uma multidão de pessoas se ajuntaram. E diz a Bíblia que eram tantas as pessoas que não cabiam nem junto à porta. E ele aproveitava para anunciar o evangelho. Souberam também que Jesus estava ali 4 pessoas que quiseram fazer uma caridade com um paralítico. O paralítico não chegaram e não tiveram condição de entrar pela porta. Era muita gente, eles não tiveram condição de entrar pela porta. E a Bíblia diz que eles então levantam o leito onde estava aquele paralítico, pelo telhado, descobrem o telhado e fazem um buraco no telhado e baixando o leito, levaram o paralítico até onde estava Jesus. Meus queridos irmãos, nós não vamos falar, nós não estamos falando na casa de hoje, nós não estamos falando numa casa lajeada, não estamos falando
numa casa com forro de madeira. Nós não estamos falando ainda numa casa com um emadeiramento rígido de madeira de maçaranduba, com ripas e ripões. Não estamos falando ainda. Seria muito difícil alguém abrir um buraco num telhado desse tipo para levar o doente. Disse que, comumente, aquelas casas eram feitas de madeiras com barro. E ali deitava-se o telhado em cima. Ora, madeira com barro era mais fácil, era só destelhar, abrir o buraco e levar o leito da pessoa até lá. Assim eles fizeram. E Jesus, vendo a fé dos 4, do paralítico, que tinha muita necessidade, Jesus viu a fé dos 4 que levaram o paralítico e a necessidade do paralítico. E Jesus julgou, meus amados irmãos, que a necessidade do paralítico, a primeira necessidade do paralítico, não era ser curado. Humanamente, olhando pelo nosso olho carnal, nós podíamos ver, não, se o camarada é paralítico, se foi-se feito tanto sacrifício para levar esse homem a Jesus, teve que se levar pelo telhado, porque pela porta não podia. Não há lógica que ele não seja curado. Mas, meus queridos irmãos, a primeira necessidade do homem não é riqueza. A primeira necessidade do homem não é saúde, não é cura, não é nada desta vida. A primeira necessidade do homem e da mulher é o perdão dos seus pecados. Foi para isso que Jesus veio. A Bíblia diz que ele veio salvar os que se haviam perdido. Ele não veio enriquecer ninguém. Ele não veio dar beleza a ninguém, não veio dar boa vida a ninguém. Ele veio salvar os que se haviam perdido. Ele diz, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, a primeira necessidade do homem é o perdão dos seus pecados. Porque é essa condição que vai fazer com que ele se reencontre com o Criador. Então, Jesus diz, perdoados estão os teus pecados. Glória a Deus. E estavam ali, assentados naquela casa, ouvindo também, alguns escribas. Os escribas eram os intérpretes da lei. E na lei, na Torá, ensinava-se que apenas Deus poderia perdoar pecados. Hoje a gente ainda vê isso. Alguém diz, mas você não quer ter o perdão dos pecados? Não, Deus é quem sabe. Você perdoa alguém pelo mal que a pessoa lhe fez? Não, quem perdoa é Deus. Então existia esse ensino de que só Deus poderia perdoar pecados. E que Jesus não poderia fazê-lo, porque ele não era Deus. Veja que Jesus está começando o seu ministério e os escribas, os fariseus, as pessoas judeus ali, já queriam matá-lo, já queriam condená-lo. Por que ele diz, estavam ali esses escribas que é razoável em seu coração, dizendo, por que diz assim blasfêmias? A blasfêmia é aquilo que se diz contra Deus. É uma maldição lançada contra Deus. E lá no livro de Levítico, capítulo 24, versículo 16, a Bíblia diz que todo blasfemo deveria ser morto apedrejado. Se fosse ele judeu, israelita ou estrangeiro. Se fosse pego em blasfêmia, deveriam ser morto. Então, era esse o desejo dos escribas. Quando eles classificaram Jesus como blasfemo, eles queriam, então, condená-lo para ser morto. Mas Jesus fez isso porque ele é Deus. Os escribas, que eram intérpretes da lei, não a interpretavam como deveriam. Porque Jesus disse que Moisés escreveu acerca dele. Ele dizendo uma vez aos fariseus, ele disse, vocês não creem em Moisés. Porque se vocês crescem em Moisés, creriam em mim. Porque de mim escreveu Moisés. Então, eles interpretavam a lei da forma deles. Então, Jesus diz, olha, então vocês acham que eu não sou Deus e que não posso perdoar pecados.
Aí Jesus lança uma pergunta a ele. Oh, Jesus maravilhoso! Que Deus é esse? Que Jesus é esse? Jesus lança então a pergunta a eles. Por que razoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Qual é mais fácil? É dizer ao paralítico que estão perdoados os teus pecados, ou dizer a ele, levanta-te, toma a tua cama e anda. Perdoar pecados é uma coisa subjetiva. Eu posso dizer, não, está perdoado. Isso é muito fácil dizer. Agora, difícil é dizer, levanta e anda. Então Jesus diz, para que vocês saibam que eu tenho poder na terra, que Deus me deu poder na terra, que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Toma o teu leito e vai para a tua casa. E a Bíblia diz que ele levantou-se e tomando logo o leito saiu em presença de todos. Todos arregalavam os olhos para ver. Aquele que chegou por cima do telhado, numa cama paralisado, ele agora sai caminhando sobre suas próprias pernas, levando sobre os ombros o leito no qual jazia por muitos anos. Esse é o Deus a quem servimos. Esse é o Jesus a quem pregamos. E esse é o Jesus o qual esperamos um dia. A manifestação nas nuvens para buscar a igreja. Muitas vezes nós oramos e pedimos tanta coisa, quando na verdade o perdão é o mais importante. A Bíblia diz que nós devemos entregar os nossos problemas ao Senhor, confiar nele e ele tudo fará. Quando nós recebemos o perdão de Deus, como este moço aqui, ele recebeu primeiro o perdão, olha como Deus faz. Ele recebeu o perdão, mas sob a recusa, sob a conversa mole, o arrazoado infame dos escribas, Jesus resolve então, além de perdoar os pecados dele, levantá-lo daquela paralisia e fazê-lo voltar à sua casa. A Bíblia diz que ele levantou-se, saiu na presença de todos. Eu não sei nem se ele se despediu dos 4 que o levaram. Não sei nem se ele chegou a conhecer. Ele saiu cantando vitória. E a Bíblia diz que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos tal. Ou nunca tal vimos. Jesus quer fazer coisas grandes e eternas na sua vida. Agora, pare um pouquinho. Deixa essa vida leviana. Deixa essa vida de aparência. Quem sabe até pessoas ricas, que acham que a riqueza vai levar a algum lugar. Não leva. Na hora que a morte vem, tudo fica aí para a herança e briga dos familiares. Mas aquele jovem, que bênção, que encontro maravilhoso teve aquele homem, aquele paralítico, com esses 4 que se dispuseram a ser, quem sabe, enxovalhados, reprovados pelos que estavam ali, porque ninguém fura um buraco num telhado sem trazer algum desconforto, derrubar algum pedaço de madeira, de barro, de alguma coisa. Eles enfrentaram tudo isso para levar aquele paralítico ao Senhor. O que é que nós temos feito para levar um pecador aos pés de Jesus e vê-lo sair pulando, alegre, com seus pecados perdoados? E quem sabe até com sua paralisia curada também, suas doenças curadas, como Jesus fez aqui com muitos. A Bíblia diz que ele curava, pregava o evangelho e curava a muitos. Aleluia! Então, se você precisa de um perdão, mas eu estou não é que só porque está na igreja que não precisa de perdão, não. Quantas pessoas estão na igreja carregando Bíblia, liderando, e precisam ser perdoados para ir para o céu? Estão liderando, estão carregando Bíblia, estão administrando, mas não tem perdão, não abriram o coração para serem perdoados. São escribas, são cativos da lei, são escravos da lei, são escravos da religião.
os religiosos não vão para o céu. Que vão para o céu são os salvos, aqueles que entregaram a vida ao Senhor. Aqueles que não vivem de aparência, como este moço. Quem sabe eu, qualquer um, não, eu não quero esse sacrifício todo não, deixa para lá, se ele quiser ele cura aqui mesmo. Não, ele aceitou tudo porque ele cria na bênção. Tanto ele quanto os quatro criam na bênção, e Deus e Jesus foi muito claro, Jesus foi muito misericordioso quando lhe deu o perdão dos pecados e lhe deu também a cura para a paralisia que o atormentava por tanto tempo que a Bíblia não diz. Glória a Deus. Ele agora toma a sua cama, o seu leito, quem sabe meio maltratado, quem sabe meio mal cheiroso, mas ele levou, ele cumpriu a ordem. Jesus disse, você toma, levanta, toma o teu leito e anda. Ele tinha que levar, ele virou ele converteu-se da obediência. Ele saiu levando o leito e caminhando sobre seus próprios pés para a admiração de uns e a glorificação a Deus da parte de outros. Que o Senhor nos guarde e nos abençoe, que nos acordemos do século XXI. Nos acordemos das fantasias religiosas, que está levando muitos para o inferno. E uma dessas fantasias, dessas coisas aí, é a mentira. Meus amados irmãos, a mentira vai levar mais gente para o inferno do que qualquer outra coisa. Do que o roubo, do que a prostituição, do que o adultério. Porque a mentira, as pessoas têm capacidade de reproduzi-la várias e várias vezes por dia. E com a cara mais lisa do mundo. A mentira, cuidado com a sua mentira. Você é um mentiroso. A Bíblia diz que quem mentia não minta mais, quem roubava não roube mais. Então se converta dessa sua mentira e Deus vai abençoar a sua vida. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá.